O tema, pelo menos na minha Bíblia de Genebra, tem apelo por auxílio divino. Eu coloquei um tema semelhante, pedido por auxílio divino, faz mais uma vez. Então, o povo de Deus nessa época estava num tempo de sofrimento, e eles estavam lembrando do que Deus fez no passado. Eram dificuldades muito grandes e eles não entendiam porque Deus fez no passado e não fazia de novo. Eles olhavam, se animavam, mas Deus fez isso, mas e agora? Porque mesmo a gente sendo fiel, Deus não faz de novo, da mesma forma. E a gente vai ver que eles procuravam entender o que era que estava acontecendo, até que eles terminam o salmo pedindo: Senhor, faz novamente. É um pedido de socorro a Deus: faz novamente, Senhor. Vamos ler. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. O apelo por auxílio divino. Salmo de Davi, provavelmente, aos filhos de Corá. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos dos que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagardes onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, pedimos o teu auxílio para cada um de nós também nessa noite, Senhor. Sei o nosso auxílio, faz mais uma vez
Liberta, Senhor, liberta-nos dos pecados. Usa a Tua palavra nessa noite para libertação, para salvação, para consolo e edificação de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é provável que seja do rei Davi. Ele é bem parecido no título com o Salmo 42, que é um salmo didático aos filhos de Corá. O contexto desse salmo, que fala sobre os filhos de Corá, é aquele contexto, provavelmente é um rei escrevendo. A gente pode observar que há versículos que falam na primeira pessoa do singular, eu, né, como se fosse o rei falando, o rei Davi. Há outros versículos que falam em nós, como sendo todo o povo, ou até mesmo a nação inteira, um povo, como se uma teocracia, né, o povo de Deus naquela época. Então, era um tempo tão difícil para a nação inteira que aqui está sendo narrado, e eles pediam, tanto que Deus ajudasse a coletividade, a nação, e individualmente cada um. Então, dá a entender como se Davi fez a poesia, ungido pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito Santo, e mandou aquele poema, aquela oração, aquele cântico, para os filhos de Corá organizarem, colocarem voz, colocarem instrumentos e canto, que essa família era dedicada à música. Eles tinham habilidades. O interessante que o contexto nos mostra é que essa família, meus irmãos, eles têm uma história terrível. Quando a gente vê registrado na palavra de Deus, depois eu vou citar onde, eles foram aquela família que foram rebeldes, infiéis. Na época de Moisés, houve uma grande rebelião, e essa família de Corá, os pais, os avós, certamente, foram rebeldes, pecaram contra Deus. E ali, pela misericórdia, pela soberania de Deus, sobraram alguns descendentes. Poderiam ter morrido todo, tão grave foi o pecado daquela família. A terra se abriu, eles foram engolidos vivos, a casa, a família. E pela graça de Deus, não há explicações na Bíblia, alguns descendentes dessa família. Então, qual é a ideia? É que Deus preservou alguns deles, e eles se dedicaram ao canto, ao louvor, à adoração na igreja, como uma forma de gratidão ao Senhor, pelo grande livramento e misericórdia, pela eleição soberana de Deus. Isso é muito comum, né? Acontecer, pessoas que às vezes recebem um grande livramento, eu fui perdoado, como nós cantamos hoje à noite, e depois que entende que foi a misericórdia que o alcançou, se dedica com muita força para Deus. Se consagra, foi Deus que me perdoou, foi Deus que fez essa obra, agora eu vou dedicar toda a minha vida para Ti. Então essa família, a família de Corá, traz essa ideia, um povo que foi perdoado, um povo que foi livre, agora consagra a sua vida à música, ao canto na igreja, e traz esse salmo lindíssimo, que era cantado em vários momentos no culto, especialmente em momentos assim de pedido de socorro e de momentos difíceis. Aqui nós lembramos, como já disse, de uma coletividade, da individualidade. Eles estavam ali clamando ao Senhor. Senhor, ser o meu auxílio. Então, vamos aprender. Este salmo também foi um salmo que me abençoou muito essa semana, nesses dias que antecederam a eleição, né? A ansiedade, as dificuldades. Deus me abençoou. Em algum momento da mensagem eu vou compartilhar um pouco da minha experiência neste salmo. Então é isso. Esse salmo tem esse contexto. Vamos meditar nele nesse instante. Os filhos de Corá, como já falei, os que pela misericórdia de Deus e soberania escaparam,
seus pais foram engolidos vivos por causa da rebelião, está em Números capítulo 16, a história desse povo. Números 16, foram rebeldes, grande pecado que contaminou o povo de Deus, famílias inteiras. Vejam como o pecado é perigoso. Nessa mensagem de hoje eu tenho esse objetivo, lembrar a você, lembrar a mim mesmo, fuja do pecado, que o pecado traz consequências terríveis. Essa família foi marcada e ferida, engolida viva por causa do pecado. Então esse é um dos pontos que eu quero que nós possamos sair daqui lembrando disso. Não brinque com o pecado. Parece bom demais, mas o seu fim é terrível. O que aconteceu com essa família? Números 16. Antes de prosseguir, eu quero dizer que eu preparei essa mensagem estudando alguns comentaristas. O Derek Kidler, tudo de Salmo, da Vida Nova, o Alan Arman, da Cultura Cristã, e o C.H. Spurgeon, da Shed Publicações. Então, os versos de 1 a 8, esses primeiros versículos que nós lemos, eles trazem o passado vitorioso do povo de Deus. Davi certamente estava ali naquele momento difícil, na nação, ele mesmo, enfim, ele nesse momento difícil, ele começa a lembrar o que Deus fez lá no passado. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante, a nossa memória. Quando estamos em momentos difíceis, nós devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Lamentações nos mostra isso. Encha sua mente daquilo que pode lhe dar esperança. A misericórdia de Deus, a palavra de Deus, o que Ele fez no passado. Então, esse cântico, essa oração, ele faz isso. Os primeiros 8 versículos, o salmista, ele mostra o passado vitorioso do povo de Deus. A memória, despertá-la. Somos aliviados, fortalecidos ao lembrar dos feitos do Senhor no passado. Neste salmo, no entanto, traz uma interrogação sobre o presente. Por que Deus não age agora como fez com os nossos pais? Vejam só, Davi e aquele povo, eles ficavam felizes em lembrar do que Deus fez. Ao mesmo tempo, era uma interrogação que o salmista vai tentar responder, e só há uma resposta plena no contexto do Novo Testamento. Mas aqui eles tentam entender por que Deus fez aquilo com nossos pais e agora a gente está sofrendo tanto. Será que nós pecamos? Será que nós merecemos esse sofrimento? Será que é consequência do pecado ou é Deus que está permitindo isso em sua soberania? Isso aqui faz lembrar da igreja sofredora. Em quantos países, às vezes, irmãos fiéis a Deus, que guardam a palavra de Deus, amam o Senhor, se afastam do pecado, ainda assim sofrem. Era um tempo como esse. Era como se dissesse, mas por que Deus fez isso e agora a gente está sofrendo? A gente não é fiel ao Senhor? O salmista vai tentar responder essa questão. Deus os estabeleceu na terra prometida, lutou por eles. Nós vemos aí nos versos primeiros, 1 a 3. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos, aos pais deste largueza. Então eles estavam lembrando que Deus deu a terra prometida, Deus deu vitória, Deus deu largueza, abençoou aquele povo, Deus mesmo lutou contra os inimigos dele, deu vitória àquele povo. Que tempo maravilhoso! Verso 3, pois não foi a sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, porque te agradaste dele. Então, eles estão aqui lembrando, né? Foi o Senhor, não foi a força, não foi a espada, mas foi o próprio Deus que interviu e lutou pelos nossos pais. Deu largueza,
eles tiveram ali a graça do Senhor, por isso foram vencedores. Deus os estabeleceu na terra prometida, lutou por eles. Aqui, meus irmãos, antes de prosseguir, eu quero mais uma vez falar sobre essa família de Corá e do pecado. A palavra pecado na Bíblia significa errar o alvo. A Bíblia ensina que nós temos um Deus santo e que o pecado é devastador. Ofende a Deus. Jeremias 17 diz que o pecado engana e destrói. Veja só, o pecado engana e destrói. Nos salmos aí próximos, eu não vou lê-los, mas nós temos no Salmo 50, nos versos 3 e 4, os julgamentos do Senhor. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá de cima e a terra para julgar o seu povo. Então, no Salmo 50, o pecado é julgado. Deus não guarda silêncio. Deus vem repreender. Deus vem consertar o seu povo. Deus vem confrontar o pecado do seu povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Um Deus santo que vem nos julgar, vem nos acordar e vem dizer, cuidado que o pecado é enganoso, é mau. Ele faz isso não para destruir o seu povo, mas ele faz isso para abençoar, para santificar, para dar a vitória verdadeira. Deus não nos quer com falsas vitórias, confiando em coisas passageiras, mas Ele quer que a gente confie na vitória dEle, na perspectiva dEle. Então aqui no Salmo 50 fala o poderoso Deus, e Ele não vem em silêncio, Ele vem confrontando e julgando o pecado. Nesse mesmo Salmo, nos versos 17 a 23, são nos ditos quais eram os pecados daquela época, daquele povo. Eram os 7º, 8º e 9º mandamentos. Ou seja, não adulterarás, não furtarás e não dar falso testemunho. Vejam aí nos versos 17 a 23, eles aborreciam a disciplina, rejeitavam as palavras de Deus, se viam um ladrão, se alegravam, se comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal e a tua língua tramas enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisso vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. Veja só, que nós vemos Deus corrigindo, Deus que havia se calado, mas agora colocava tudo à vista. Trazia os pecados deles, o adultério, a mentira e tudo isso para corrigi-los. Para quê? Para que Deus não os despedaçasse e não os destruísse de uma vez. Era um livramento de Deus. Já o Salmo 51, aqui também bem próximo, temos a confissão e o arrependimento de Davi. Davi pecou. O pecado foi algo terrível na vida de Davi. Ele adulterou, todos conhecem as histórias de Davi, teve outros pecados também, não foi um bom pai, mas nesse Salmo 51 é o arrependimento dele por causa do adultério com Betseba. E Deus o confronta. É triste, meus irmãos, a gente vê o efeito negativo do pecado na vida de Davi. Ele ficou mentiroso, ele ficou dissimulado, ele negou que não foi ele, mentiu. Um homem como Davi, autor de vários salmos, um homem segundo o coração de Deus, o pecado fez esse efeito terrível na vida dele. Isso é uma grande exortação para nós. O pecado é dessa forma, engana, mente, a gente fica diferente,
A gente é capaz de fazer coisas terríveis porque é o efeito devastador do pecado, mas Deus não quer que nós vivamos assim. Deus mandou exortação, Deus disciplinou, Deus estava em silêncio, mas falou. Era hora de sair do pecado, ou então seria devastado de uma vez. Esse salmo que nós estamos meditando, voltemos a ele, o 44, ele traz esse contexto do efeito devastador do pecado ali na família de Corá. Eu quero ainda citar algo ainda sobre o pecado, que eu coloquei no boletim dessa semana, do comentarista Matheus Henry. A ideia é a seguinte: ampute hoje o pecado da sua vida. Então, olhando para esse salmo, olhando para a família de Corá, toda a consequência que teve, olhando para o próprio Davi, nós aprendemos: tire o pecado da sua vida hoje, que ele está lhe fazendo mais mal do que você percebe. Se santifique, negue, veja como Deus é santo, fuja do pecado hoje. O comentário diz o seguinte: Deus, pela sua palavra, nos chama para abrirmos mão de tudo, por amor a Cristo, de todos os nossos pecados, mesmo que seja como uma mão direita, ou como um olho direito, ou ainda como um Isaque. Nesse comentário que está no boletim, conta a história ali de Abraão entregando Isaque, como foi difícil, a adoração. E o comentarista diz isso, que pela palavra de Deus, Deus nos chama a abrir mão de tudo por amor a Cristo, de todos os nossos pecados. Será que hoje nós estamos dispostos a nos santificar um pouco mais, a dizer: hoje eu rompo com o pecado. Hoje eu rompo com o pecado porque eu sei que ele é mau. Parece ótimo, mas o fim é triste. Então, hoje é tempo de romper com o pecado. Meus irmãos, às vezes romper com o pecado é doloroso. É como arrancar uma mão. A mão destra, a mão direita. É como arrancar um olho. É como entregar um Isaque. A Bíblia fala sobre isso, que é melhor entrar no reino dos céus sem um membro e tal, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Meus irmãos, eu não sei se vocês já lutaram contra o pecado dessa forma, tão dura, tão extrema, que para tirar o pecado é como se tirasse um braço. O resto da vida você vai viver sem aquele braço, mas é melhor entrar no reino de Deus sem um braço direito, do que todo o corpo no inferno, sem um olho, sem o Isaque. Meus irmãos, isso é difícil, mas a gente só consegue quando a gente entende quão amargoso é o pecado, quão terrível, quão desagrada a Deus. Aí a gente tem força de renunciar a um Deus santo, a um Deus que amou-nos tanto ao ponto de dar Jesus Cristo por nós. Meus irmãos, eu já tive essa experiência na minha vida, de abrir mão de um pecado que eu amava muito. É terrível, dói, é como se a gente estivesse perdendo um braço direito. Eu lembro quando eu era jovem, eu às vezes tentava escrever com a mão esquerda. Eu não sei se vocês têm esse costume. Eu sou destro, então eu escrevia com a mão direita. Mas às vezes eu ficava pensando, se um dia eu perder a mão direita num acidente ou qualquer outra coisa, será que eu sobreviveria escrevendo com a mão esquerda? Aí eu treinava, escrever, conseguia fazer uns garranchozinhos assim, terríveis. Ou então, na época que eu jogava vôlei, eu também tentava cortar com a mão esquerda, para ver se eu conseguia ser jogador com a mão esquerda. Conseguia muito pouco, era um fracasso, mas dava umas tapinhas. Então, meus irmãos, tirar um pecado, às vezes é assim, dói, mas tire, vale a pena. Deus vai suprir, Deus vai trazer Deus vai dar, como eu estava pensando, talvez não seja um bom exemplo, mas Deus vai lhe dar asas. Ele tira um braço, mas lhe dá asas.
que é o seu Espírito, que é a sua palavra. Ele vai tirar a sua mão direita, mas Ele vai lhe dar asas. Ele vai lhe dar outra forma de viver, de forma santa. E você vai voar, vai ser muito melhor do que você está ali sofrendo no pecado. Então, confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Mesmo que seja necessário cortar a mão direita, um olho, ou ainda entregar o nosso Isaac. Ou seja, entregar aquilo que a gente ama tanto. Mas vale a pena dizer, não, eu não quero, isso me faz mal. Por mais que eu pense que isso me faz bem, não me faz. Eu rompo com o pecado hoje. Os efeitos do pecado, meus irmãos, na teologia, é conhecido como efeito noético, significa que nós esquecemos depressa demais das promessas de Deus, daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez. É como se fosse uma amnésia. A gente se esquece logo de quem é Deus. A gente lembra muito do pecado, a gente lembra muito da cobiça da carne, mas de Deus a gente se esquece ligeiro das coisas de Deus. Mas Deus não quer que seja assim. Deus quer que priorizemos, amemos a Deus mais do que todas as coisas. Eu trouxe aqui uma palavra, não é? Eu me lembrei dos jovens aqui da igreja. Jovens, busquem uma vida de santidade. Como é que estão os jovens aqui dessa igreja? Será que vocês creem nisso? Que o pecado é mau, não vá por esse caminho? Será que vocês acreditam que vale a pena uma vida de santificação, uma vida de obediência, é recompensadora, é eterna, traz bênção nessa vida, traz galardão na eternidade, vale a pena? Os jovens estão aí promovendo, não é, a discussão sobre a reforma no dia 30. Quantos princípios maravilhosos, justificação, a reforma. Se isso não for vivenciado, não vale a pena todo esse debate. Só vale a pena a gente debater sobre a reforma se a gente ficar tão santo quanto Lutero, tão santo quanto Calvino. Não adianta falar, sou reformado, a reforma. Não adianta de nada. Viva, se santifique. Se santifique, senão você é uma pessoa cheia de regras e longe de Deus e cheio de pecado dentro do seu coração. O sentido literal de ser reformado é ser santo. Seja santo, ame a Deus, fuja do pecado, aí você é reformado de verdade. Senão você é só legalista e não sabe nem do que está falando, delira nas letras da reforma. Cuidado, jovens da igreja. Busquem uma vida de santidade. O restante da igreja, né? Busque também santidade. Busquemos santidade. O pastor da igreja, busque santidade. Os diáconos eleitos, busquem santidade. Cristo nos libertou dos nossos pecados, passados, presente e futuro. E essa convicção da reforma nos traz forças para levantar, sabendo que Deus já nos justificou. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não vá lá nos alcançar. Mesmo que você pecou, a esperança, a misericórdia, se levante, seja reformado, se levante, seja justificado, busque uma vida santa, todos nós, pois Cristo já justificou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Versos 4 a 8, meus irmãos. Hoje eu estou com o Mitiel, bebendo algo e lembrando dele. Ele, se estiver assistindo, ele deve estar rindo agora. De manhã ele assistiu, participou. Dos versos 4 a 8, nós temos aí o segredo do sucesso dos antepassados. Versos 4 a 8, eles diziam: Tu és o meu rei, ó Deus, Tu és o meu rei. Por isso que esse era o segredo deles e deve ser o segredo da nossa vitória. Deus é o nosso rei. Ordena a vitória a Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos.
Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Então, está aí, é assim que Deus quer que a gente viva. Os pais tinham vivido dessa forma, na dependência, na confiança de Deus. Assim que nós devemos viver ainda hoje. Esses versos nos ensinam, quando diz aí no verso 4, tu és meu rei, ó Deus. Um dos comentaristas diz que talvez fosse o rei Davi aí, como rei falando, né? Como que ele dissesse, eu sou apenas um rei humano, há um rei dos reis, um senhor dos senhores, e é nele que a gente confia. É como se o salmista ou todo o povo estivesse dizendo, Senhor, tu és o meu governador verdadeiro. Senhor, tu és a minha honra. Senhor, tu és o nosso líder. Senhor, tu és o meu defensor. Que coisa linda. Um próprio rei, ao invés de olhar para si mesmo como solução para a nação, ele diz, tu és o meu rei, Senhor. Tu és o meu governador, minha honra, meu líder e o meu defensor. Nesse mesmo verso 4, ordena a vitória a Jacó. É Deus que deu a vitória a Israel, a Jacó, o novo nome Israel. Lutou com Deus e prevaleceu. Deus transformou a vida de Jacó, fez aliança com ele. Depois ele voltou para a sua terra, encontrou o seu irmão Esaú, e nesse reencontro ele teve medo. Está lá em Gênesis 32, 19. Ele tem medo de ser morto pelo próprio irmão, e ali ele ora, pedindo, Deus me dá a vitória, Deus age por mim, cumpra as tuas promessas. E, como diz o verso 4, Senhor, ordena a vitória a Jacó. Foi Deus que deu a vitória ao seu povo. Foi Deus que deu a vitória na volta de Jacó. Porque foi Deus que mandou ele voltar e viver na dependência de Deus e fazer uma aliança com ele. Deixou lá o seu sogro. Ele foi... É uma oração linda. Lá em Gênesis 32, ele diz, ó Deus, eu fui sozinho, agora eu volto com uma caravana, nos defende, Senhor. É como se ele estivesse lembrando, Senhor, eu fui rebelde, agora eu volto com uma aliança contigo, me defende, Senhor, me dá a vitória. Faz isso, Senhor. Foi Deus que deu a vitória a Jacó, nessa situação e como povo de Deus também. O verso 5, com teu auxílio venceremos nossos inimigos. Que coisa linda, né? Quantos inimigos foram vencidos. E hoje também nós venceremos os inimigos do Evangelho e devemos orar pedindo, Senhor, nos defende dos inimigos do Evangelho da nossa época. Quantos inimigos nós temos do Evangelho, a igreja perseguida, tantos inimigos. E nós devemos pedir, Senhor, nos dá o teu auxílio, nos defende dos inimigos do Evangelho em nossa nação. A igreja sofredora nos defende, Senhor. Verso 6, não confio no meu arco. Por quê? Porque pode quebrar, pode perder a mira. Não, o arco pode cair da mão. A gente aponta, daqui a pouco a gente erra, a flecha se quebra. Não, nós confiamos não é no nosso arco, não. Significa na força humana, na minha capacidade, na minha inteligência. Não, Senhor, eu confio em Ti. Não é no meu arco que eu confio. Não é na minha inteligência, não é no meu trabalho, ou naquilo que eu sei fazer, mas é na ação de Deus na minha vida. Nós confiamos em Ti, Senhor, não em nós mesmos. E não é na minha espada que me salva, porque ela pode quebrar, a espada pode quebrar. Não é na espada que nós confiamos, ela quebra, ela é de metal, ela se tora, o inimigo pode ter uma espada mais afiada do que a nossa. Então é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. Sim, e aqui
eu lembrei, não é como eu falei para vocês, esse salmo foi um dos que me abençoou muito nesses dias que antecederam a eleição, não é? E aqui eu vou contar um pouco para vocês. Nesses dias, desde mais de meses, não é, que a gente está pensando em fazer eleição na igreja, o conselho e tudo mais. Então, eu pensei várias vezes em desistir. Várias vezes eu disse, Senhor, acho que já tá bom. 13 anos na Igreja Presbiteriana do Catolé, é hora de vir outro pastor. Eu não sei, eu fiquei em dúvidas, não de agora, isso há mais de anos atrás, e foi muito sofrimento, muita dificuldade, não é? As próprias fraquezas minhas vieram à tona, não é? Eu mesmo me julgo, eu mesmo ouvi críticas de vocês, dos irmãos da igreja, não é? Pessoas me criticaram, pessoas me exortaram, e é difícil a gente passar por tudo isso, mas Deus que fortalece a gente, né? E em meio a tudo isso, eu pensava, qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade? E assim Deus foi guiando, Deus foi mostrando, Deus foi dando sabedoria, e hoje aconteceu de Deus confirmar, não é? Mais 2 anos estaremos aqui, felizes pela vontade de Deus, de tal forma que eu estava tranquilo ontem à noite. Eu disse, Senhor, que sabe, a vitória não é ganhar a eleição. A vitória é ter a bênção de Deus. Eu estava pronto, não sei se estava pronto, mas estava achando que estava pronto para perder. E estar aqui com os irmãos depois da eleição e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava orando, Senhor, se não for o tempo, inclina o coração dos irmãos para votar não. Minha oração era essa. Inclina, que eles botem não e continuarão sendo meus amigos, continuarão sendo meus irmãos, continuaremos juntos servindo a Cristo, porque a minha vitória não é uma eleição. A minha vitória é eterna, é Cristo Jesus, seja aqui, seja em outra igreja, seja voltar ao meu trabalho, não tenho problema em voltar à minha profissão. Então isso é maravilhoso, quando a gente tem a segurança em Deus, não nas circunstâncias, não num voto, mas é como eu estou dizendo aos irmãos, isso aí é o final de todo um processo doloroso. Como eu sofri, como eu pensei, como eu senti as fraquezas do meu corpo, a idade chegando. O ano passado senti tantas coisas na respiração, ao dormir, a apneia. Eu pensava, eu dizia a Simone, eu acho que está na hora de eu me aposentar. Estou ficando velho antes do tempo. Estou ficando velho antes do tempo. E assim foi. Depois eu aprendi a conviver com minhas limitações. Eu não preciso ser forte. Deus é que é forte. Não é? Eu não tenho medo de morrer jovem. Se eu tiver que morrer com 50 anos, eu morro, não tem problema. Eu sempre achei-me mais fraco do que a idade que eu tenho. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que tinha já 30. Cansado, doído. Agora que estou quase com 50, estou me achando com 70. Mas não tem problema, se morrer com 50, bendito seja Deus, não tenho mais esse medo. Então, meus irmãos, é a vitória de Cristo, é a vitória de Deus, não nas coisas passageiras dessa vida, não é uma eleição que vai definir a nossa vitória em Cristo. Mas, como eu estou dizendo, isso tudo é difícil, passar, viver, até que Deus cumpre a sua vontade. Havia momentos que eu dizia para Simone, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e Simone muito sabiamente dizia, eu dizia assim para ela, Simone, eu não tenho mais força, eu acho que eu não tenho mais força para ser pastor. Aí Simone dizia, nunca você teve, sempre foi Deus na sua vida, sempre foi Deus, e não vai ser diferente agora. Ela dizia mais ou menos assim, nunca foi na sua força, não vai ser agora que vai ser. Aí isso me animava, isso me fazia ver que é Cristo, que não é o braço, não é o meu arco, não é a minha força que dará a vitória. Então, meus irmãos, isso é muito bom. A nossa vitória é muito além de qualquer vitória humana. Continuando,
os versos 9 a 16, o salmista ele fala sobre o presente sofrido que eles estavam vivendo, né? Davi é um exemplo de homem vitorioso, de homem sofredor. Quem sofreu mais do que Davi? O peregrino que sofre, mas que Deus o acode, que Deus o liberta, que Deus o fortalece, que Deus o perdoa. Então, esse tempo difícil que Davi vivenciou muitas vezes, aqui ele narra e faz parecer com a igreja sofredora, o presente sofrido. Aí vinham aquelas perguntas: por que sofriam apesar da fidelidade? Era derrota que eles estavam sofrendo, completas, despojo, matança, dispersão e escuridão. E o verso 15 mostra uma das coisas mais tristes, era que faltava a confiança. Eles estavam mais que derrotados, eles estavam desmoralizados. Veja que tempo difícil para o salmista e para aquela nação. Chegou ao ponto de eles ficarem derrotados. Os versos 9 a 16 tem expressões assim muito fortes, não é? Quando diz assim: nos expuseste à vergonha, o Senhor já não sai com os nossos exércitos, tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, eles nos tomam por despojo, nos entregaste como ovelha de corte entre as nações, vendes o teu povo por nada, tu nos fazes vergonha e opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio, zombaria, põe-nos como ditado entre as nações, a minha vergonha está sempre diante de mim. Verso 16, entre os gritos do que afrontam e blasfema, à vista do inimigo, e assim até o verso 16, nós vemos aí que tempo difícil. E era como se ele dissesse: mas Senhor, por que a gente está sendo fiel e a gente passa por esse tempo tão difícil? E o pior da dificuldade era a falta de confiança que eles estavam ali naquele momento. Por isso, os teólogos dizem que eles estavam mais que derrotados, eles estavam desmoralizados. Mas o comentarista, o Derek Kidner, diz algo muito bonito. Mesmo assim, não estavam tão desanimados que abandonaram a tentativa de descobrir o significado dos acontecimentos. Isso aqui é lindo nesse texto. Eles estavam sofridos, eles não estavam entendendo porque Deus abençoou no passado e agora eles estavam sofrendo tanto apesar de serem fiéis. Mas eles não estavam tão derrotados a ponto de questionar, de procurar saber, de se submeter, de entender a vontade de Deus. E aqui é uma grande lição para nós. Quando a gente está derrotado, se a gente desistir, se a gente afrouxar as mãos, se a gente olhar para trás. Agora, se mesmo no sofrimento nós olharmos para Deus, nós buscarmos auxílio no Senhor, nós não estamos derrotados. Porque ainda temos força de buscar, de amar a Deus, aconteça o que acontecer. Isso não é uma derrota, isso é uma provação, isso é um tempo difícil, mas não é derrota quem passa por esses momentos com louvor e confiança a Deus. E assim, estamos agora nos versos 17 a 22, quando eles mostram que eles, por amor a ti, uma expressão se destaca, lá no verso 22, por amor a ti, eles ainda amavam a Deus. E o comentarista, o mesmo comentarista, o Derek, ele diz: o sofrimento pode ser uma cicatriz de batalha e não um castigo. Aqui era uma cicatriz, não um castigo. Então, muitas vezes a gente passa por cicatrizes, ficam as marcas, mas isso não é sinal de derrota, não. Cicatrizes da batalha
e não um castigo divino. Não era castigo que eles estavam passando, porque eles estavam sendo fiéis a Deus, mas era uma cicatriz. É o preço da lealdade no mundo que está em pé de guerra contra Deus, diz o mesmo comentarista, o Derek Kidney. Um revés, e não somente uma vitória, pode ser um sinal de comunhão com Deus. Às vezes o sofrimento é sinal de que você é fiel a Deus, não é uma derrota. Pelo contrário, é sinal de fidelidade a Deus. E chegamos ao final, os versos finais do 23 ao 26, eles fazem o pedido: desperta, Senhor, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te escondes da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. E o último verso, ele diz claramente: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Nesse último verso está a resposta. Tudo que eles estavam passando era a bondade de Deus por trás, conduzindo. Apesar das lutas, Deus era bom. Apesar do sofrimento, eles amavam a Deus e ainda podiam clamar: Senhor, socorre-nos, dá-nos a tua vitória mais uma vez. Mais uma vez. Meus irmãos, estamos finalizando, vou fazer a oração e eu vou orar por duas coisas, pelo menos nessa noite. Uma é para que, se você precisa romper com o pecado, tenha força, peça a força de Deus hoje e rompa. Não acredite no engano do pecado. Não acredite no mundo mau, é ilusão. Os efeitos, as consequências de quem ama o pecado é terrível. Fuja hoje, diga: Senhor, me perdoe, me liberte hoje, em nome de Jesus. E a outra oração é pedir: Senhor, dá-nos a tua verdadeira vitória, dá-nos o teu auxílio, dá-nos a graça, se precisarmos passar por dias difíceis, mas que passemos amando o Senhor, passemos fiéis. Abençoa, Senhor, a igreja sofredora, que ela seja fiel até a morte, se for necessário. Oremos, meus irmãos. Senhor, que época o rei Davi passou, Senhor. Ele, o povo de Deus, a nação inteira. E muitas vezes nós também passamos, somos humanos, somos não diferentes deles, Senhor. Na nossa vida pessoal, na igreja, até mesmo na nação. Ajuda-nos a confiar somente em Ti. Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso governador, Tu és o nosso líder. Em Ti esperamos, Senhor. Não no nosso arco, na nossa espada, porque quebra, porque perdem a mira, mas nós confiamos em Ti, Senhor. E nessa noite Te pedimos: dá-nos a vitória. A vitória de Cristo na cruz é nossa. Nós somos mais do que vencedores em toda e qualquer situação nesta vida. Fortalece cada um de nós com Tua graça, com Teu poder. Dá-nos convicção, Senhor. Abençoa nossa memória para que possamos ver os feitos do Senhor no passado e pedir: faz mais uma vez, Senhor, em nossas vidas. Faz mais uma vez na Tua igreja. Faz mais uma vez em cada um de nós. Também queremos orar, Senhor, que haja libertação nessa noite. Pecados sejam perdoados. Ó Senhor, dá a iluminação, o poder da Tua palavra, o poder do Teu Espírito. Liberte, Senhor, em nome de Jesus. Que haja entendimento, que nós possamos fugir do pecado, Senhor, porque as consequências são terríveis, como foi para a família de Corá, Senhor, como foi para Davi. Muitas vezes é conosco. Nos livra, Senhor. Livra-nos em nome de Jesus, Pai. Oramos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Convido o Neto. Vamos cantar um louvor.